Tadjahal, Hoen Lai Taoma da Shipin. Olá a todos, bem-vindos ao nosso vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai entender se chinês e japonês é a mesma coisa. Vamos lá, é o seguinte. Durante o meu processo de aprendizado de mandarim, muita gente falava, Lucas foi para a China, Lucas foi para o Japão, Lucas fala japonês, Lucas fala mandarim. O povo brasileiro, no geral, ele tem essa dificuldade e é normal. Até porque eles têm sim semelhanças, tanto o idioma quanto o povo. Então, se você pegar um japonês e um chinês, é difícil falar quem é de qual lugar, enfim. Assim como o chinês, ele também tem dificuldade para diferenciar, por exemplo, o povo daqui. Às vezes, até mesmo do próprio país, ele tem dificuldade de guardar os traços de uma pessoa. Então, pode confundir, sei lá, Eu lembro que às vezes eu saía na rua com meus amigos e aí tinha um amigo meu que não era nada parecido com o Kaká e o chinês chamava ele de Kaká, porque ele fazia essa confusão dos traços e tudo mais. Então é normal o chinês associar a gente com outras pessoas, assim como a gente associa o chinês como se fossem tudo parecidos. Isso é super normal. E aí, falando do idioma em si, o chinês, o mandarim e o japonês são primos distantes, digamos assim. E por que isso? De onde vem isso? Vamos lá. O chinês é um idioma tonal, então você tem todas as questões de como você fala uma palavra vai representar palavras diferentes. Então, se eu falo ma, eu estou falando uma coisa, se eu falo ma, eu estou falando outra coisa. No japonês não tem isso. No japonês você consegue aprender mais fácil a questão de falar as palavras, porque parece muito com o português no sentido de pronúncia e tudo mais. O mandarim você precisa aprender esses tons. O mandarim tem os ideogramas, lá todos aqueles ideogramas. Estima-se que são mais de 40 mil ideogramas, mas enfim, você não precisa saber tudo isso para ser fluente. Eu arrisco dizer que com 1000 ideogramas você já consegue ler um jornal, com 4.000 ideogramas, você consegue fazer um serviço assim de intérprete ao vivo, como se fosse na TV, sabe? Alguém dando uma entrevista na TV e você traduzindo o que aquela pessoa fala. Enfim, você não precisa saber esses 40 mil, muito menos disso, para ser fluente. E dentro desses ideogramas existe a separação entre o tradicional e o simplificado, que eu já falei aqui em outros vídeos. Mas enfim, os tradicionais, eles são usados no japonês. São os famosos kanjis. Agora vamos lá, fazer uma separação aqui rapidinho. O japonês tem 3 sistemas dentro dele, que são o hiragana, o katakana e os kanjis. Não sei se minha pronúncia está perfeita, porque eu nunca estudei japonês, enfim. Eu sou especialista em mandarim, não japonês. E os kanjis vieram da língua chinesa. Então, vamos dar um exemplo aqui básico. Muito provavelmente você que está me assistindo aí agora conhece Naruto. Aquele anime que tem questão da raposa de 9 caudas, enfim. E dentro do Naruto tem lá o Gaara do deserto. Se você olhar na testa do Gaara, tem uma tatuagem, digamos assim, um selo, uma marca. Aquela tatuagem ali é um ideograma do chinês tradicional e é um kanji. Em chinês, aquela palavra significa amor. Em japonês significa, adivinha? Amor também. A diferença é apenas na pronúncia. Em chinês se pronuncia ae. Ae. A, I, quarto tom. Ae. Essa forma aqui. Ae. Em japonês se pronuncia dessa seguinte forma. Ai. Ai. Se ligou? Então vocês conseguem perceber que a diferença está apenas na pronúncia. Uma é de uma forma e a outra é de outra, mas a forma que se escreve acaba sendo a mesma. E aí todos os kanjis do japonês acontecem isso. Então, às vezes, por exemplo, isso acontece muito comigo. Eu vejo um anime e aí tem lá a legenda em japonês, eu consigo saber o que eles estão falando, não consigo entender a frase toda, mas consigo saber o assunto, porque muitas das frases em japonês vai ter os kanjis lá no meio. Então, por exemplo, se tem um kanji de amor, eu sei que eles estão falando sobre amor na frase. Se tem o kanji de, sei lá, saída, eu sei que eles estão falando sobre saída. Enfim, isso acaba acontecendo muito e acaba facilitando para quem quer aprender japonês. Então, por exemplo, se eu quisesse aprender japonês hoje, meu processo seria muito mais rápido do que quem está começando do zero.
porque todos os kanjis eu consigo reconhecer. É a mesma coisa se você estiver estudando japonês e quiser aprender o mandarim. Você acaba sendo influenciado porque você já sabe ler um monte de ideograma, que são os kanjis. É importante dizer também que o chinês tem uma raiz um pouco diferente do japonês. A raiz do chinês ela é sino-tibetana, então vai passando, vai evoluindo. Por exemplo, o português vem do latim, e aí foi evoluindo até chegar no português. O chinês vem dessa raiz sino-tibetana. O japonês ele tem uma origem que vem das línguas altaicas, que vem ali da Turquia, da Ásia Oriental, enfim. São origens diferentes, mas eles acabam se misturando muito no caminho. E ainda, para completar essa história, tem o coreano, que também tem uma semelhança com o japonês e com o chinês, e você consegue perceber isso em palavras do dia a dia que são bem similares. Mas enfim, sabe a relação do português com o francês? Por exemplo, se você vê uma frase em francês, muitas vezes você consegue saber do que a pessoa está falando. Ver, não ouvir. Ouvir é realmente mais difícil, mas quando você lê, você consegue. No mandarim, no coreano, no japonês, acabam acontecendo essas mesmas coisas, pela proximidade da origem, ou às vezes, por exemplo, a Coreia sofreu uma influência chinesa muito grande e acabou tendo muitas palavras da China. O próprio Japão sofreu uma influência inglesa grande, tem palavras do inglês. Sofreu uma influência chinesa grande, tem palavras do chinês. Isso acontece muito nas línguas asiáticas e o chinês, como é a língua maior, a China, como é uma cultura de mais de 4.000 anos, acabou influenciando aqueles países ali perto. Beleza? O último ponto, que é um ponto mais de curiosidade, digamos assim, entre a diferença dessas duas línguas, é assim. O japonês, ele tem a letra lá R dele. E ele não consegue falar a letra L. Então ele fala L e não fala R. O chinês, ele normalmente fala L e não fala R. Então, por exemplo, pastel de frango. Pro chinês vai ser pastel de flango. E pro japonês vai ser pasteiro de frango. Porque ele consegue falar o R, mas não consegue falar o L do pastel. Entendeu? É só uma curiosidade para vocês perceberem que muitas vezes, por exemplo, essa brincadeira, e aí vocês decidam se é de mau gosto ou não, que a gente faz quando tem um pessoal asiático aqui no Brasil, não vale para todos, porque os japoneses conseguem falar o R em algumas palavras, outras também não conseguem. Muito provavelmente, quando você vê alguém falando flango, a origem deve ser chinesa, ali de Cantão, enfim, qualquer coisa desse tipo, beleza? Muito obrigado pela participação de vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aí embaixo, se inscreva no meu canal, ativa o sininho das notificações e me siga nas redes sociais, Lucas Mandarim. Muito obrigado pela participação. Até a próxima. Zaijian!